Ah, galera, tudo bem? Vocês estão bem? Gente, e o Vasco que acabou de demitir o técnico Renato Gaúcho? Descobriram agora que o técnico Renato Gaúcho vai levar eles para a segunda divisão de novo. Gente, é incrível como esse pessoal. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Esse pessoal, esses scouts, esse pessoal que analisa, eu não sei o que eles têm na cabeça. O Renato deu errado no Vasco a última vez, porque essa é a segunda ou terceira passagem do Renato no Vasco. Deu errado no Fluminense. Ele sempre começa bem, né? Ele começa, quando ele entra nas equipes, começa vencendo, mas depois cai de rendimento. No Fluminense ele chegou até ir bem no Campeonato Mundial de Clubes, né? Foi o time que chegou mais longe, chegou nas semifinais. Mas depois que volta pro Brasileirão começa a perder, aí ele com o discurso aí a culpa não é mais dele, a culpa é do time, né? Ele tem esse problema. E diz que no Vasco da Gama o problema dele era justamente esse, na hora de justificar as derrotas, em vez de falar aquele discurso blasé para a imprensa, né? Não, perdemos todos e tudo mais, vamos trabalhar. Não, ele diz, não, o que eu posso fazer? Eu só tenho esse time, se a diretoria quiser contratar, tudo bem agora. Se eu não quiser, tipo, os jogadores são esse lixo mesmo e vamos que vamos. Claro, nenhuma equipe vai aceitar isso, né? Ele lida com um grupo de jogadores, ele não está falando, ele não joga tênis, ele não está jogando sozinho, ele está falando de uma equipe de jogadores e que se ele coloca a culpa nos jogadores, ele perde os jogadores. Então diz que foi isso que aconteceu no Vasco, ele perdeu ia falar balneário, que é o termo português para vestiário. Ele perdeu o vestiário do Vasco com as declarações, principalmente tem aquela imagem, né, dele vocês vão ver aí. Ele do jogo do último jogo do Vasco perdendo, a torcida jogando tudo nele e ele faz, eu, tipo, eu tô dando o meu máximo, eu sou bom, mas com esse time aí não tem como chegar em lugar nenhum. E claro, né, ele não ia, o fato dele não ir nos jogos na Sul-Americana tá de sacanagem, né, Renato? Tá de sacanagem. Eu não sei como é que a diretoria do Vasco deixou isso acontecer. Gente, eu tô parecendo, desculpa, eu acordei agora. Eu não sei como a diretoria do Vasco deixou isso acontecer e pronto, e jogou o Vasco na lama. Gente, o clube tem que ter pelo menos uma diretriz, né? E o técnico não pode abandonar o time numa competição e é uma Sul-Americana. A gente pode achar que a Sul-Americana não vale nada, mas ela não vale nada no Brasil, tá? Na Sul-América, né? Aqui na América do Sul, os times ficam famosos quando vencem, ganham um dinheirinho da Comebol e tem uma certa mídia. Né? A Copa do Brasil, claro, paga muito mais. Eu não tem nem comparação. A Copa do Brasil é o torneio que melhor paga aqui na América do Sul inteira. Paga muito mais que o Campeonato Argentino, muito mais. Mas em termos, o futebol não é só dinheiro, é 90% dinheiro. Mas também é prestígio. E se os times buscam a tal chamada internacionalização, que não se engana, não vem com acordos, não vem com nada, vem com vitórias internacionais. Quando você chega na LDU do Equador, é do Equador, né? E vence eles lá na casa deles, aí você assusta, você mostra para a imprensa, mostra para o povo, ó, eu sou o Vasco da Gama, meu filho. Entendeu? Quando você vence um time argentino lá, você assusta a Argentina e assusta a América do Sul inteira. Quando você vence um Boca Juniors, como o Fluminense fez, quando você, né, na final aí, que o Fluminense foi campeão da Libertadores, quando você vence um time uruguaio, principalmente quando é na casa deles, um time colombiano, que eles acham que os times principais deles conseguem competir com a gente. Na verdade, já conseguiam, já conseguiram. Mas hoje em dia não consegue, porque nossos clubes têm muito mais dinheiro, pelo menos isso, né? São desorganizados, mas têm muito mais dinheiro. São endividados, mas têm muito mais dinheiro. Não pagam as dívidas, mas têm muito mais dinheiro.
Mas é isso, então para você internacionalizar a sua marca, você tem que chegar e vencer competições internacionais, não tem jeito. Embora o Brasileirão hoje já tenha grande visibilidade que nunca teve, o Brasileirão nunca foi visível internacionalmente, nem na década de 70, nem de 80, nem de 90. Agora, sim, por advento de internet, parece que a CBF está conseguindo comercializar os direitos e o fato dos times brasileiros estarem comprando jogadores de todos os melhores jogadores de toda a América do Sul e até alguns europeus faz com que esses países se interessem pelo Campeonato Brasileiro. Então isso é muito bom. Eu vejo, antigamente a Argentina não falava nada sobre o futebol brasileiro, porque eu acompanho, sempre olhei os times, sempre tive a curiosidade de saber nos países, né, o que eles falam do futebol do Brasil, e sempre foi zero. Hoje em dia falam, hoje em dia a ESPN lá da Argentina fala, os programas lá falam do campeonato, mostram os gols do Brasil e tal. Em Portugal tem um canal, o Canal 11, que mostra direto ao vivo o Campeonato Brasileiro. Eu cheguei a ver um Fla-Flu ao vivo, num shopping em Caldas da Rainha, em Portugal. Eu pedi uma picanha, lá eles servem também picanha. E comi picanha vendo o Fla-Flu depois de ter voltado da praia. Eu fui numa praia lá, Praia de Óbidos, e tal qual o Brasil. Entendeu? Então o futebol brasileiro está se internacionalizando e o que faz o nome dos times são os títulos. É o Fluminense ter ido até as semifinais, assustando o mundo. É o Flamengo ter metido 3-1 no Chelsea. Né? É o Botafogo ter vencido o PSG. Essas grandes vitórias é o que internacionalizam a marca do clube. Não adianta você chegar num torneio internacional como a Copa Sul-Americana e levar o time em reserva. E o técnico não vai, tá entendendo? Isso aí não faz nada. Você tem esse compromisso, você não pode faltar. Então, já que tem, vai jogar. O clube já não tem chance no campeonato. Gente, o Vasco da Gama não tem chance no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil acaba muito time deixando para lá. É a terceira, vamos falar a verdade, é a terceira prioridade do Flamengo. É a segunda ou terceira prioridade do Palmeiras também, porque Flamengo e Palmeiras querem a Libertadores. Cruzeiro também quer Brasileirão e Libertadores, já que o Cruzeiro largou muito mal no Brasileirão, mas em temperatura, em condições normais, o Cruzeiro também ia estar brigando pelo Brasileirão. Então, dos três maiores times hoje, que são Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, e depois vem a segunda prateleira, Flamengo na primeira prateleira, Palmeiras na segunda e Cruzeiro na terceira. O resto está na quarta prateleira, minha opinião. Tá, não adianta chorar e tal. Desculpa, o Flamengo venceu o Palmeiras não sei quantas vezes seguidas aí. O Palmeiras vence o Flamengo sempre com um detalhe extra partida, sempre com um detalhe fora do normal. Agora o Flamengo tem um jogador que tomou cartão vermelho, né, o tal do Carrascal, que até eu vendo a perna dele em si, eu falei, meu Deus do céu, eu já sabia que ele ia ser expulso. Eu que eu não sou jogador de futebol e tal, sabia que ele ia ser expulso, mas ele não sabe. Ele vai, levanta a perna no ataque, sem necessidade nenhuma, mas enfim, já passou, já fiz esse comentário. Mas então, o Flamengo, na minha opinião, tem ainda os melhores jogadores, se bem que o Palmeiras com Ener Valencia, não, com Arias, subiu muito de nível, né? E o Flaco Lopes subiram muito de nível. O time do Palmeiras é um timaço. Talvez hoje esteja na mesma prateleira do Flamengo. Mas enfim, não interessa muito. O resto dos times, eles vão lutar por Copa do Brasil, gente. Não vão ser campeões brasileiros. São Paulo não vai ser campeão brasileiro, o Corinthians não vai ser. Fluminense, que apesar da luta, parece que a diretoria do Fluminense joga um pouquinho contra. É uma pena, é uma pena. O Fluminense podia estar melhor do que está. É um time, é um clube que não está tão avacalhado, tipo o Botafogo, que só se deu mal na parceria aí com o John Textor, que quer voltar. John Textor quer voltar, gente. Ele fez uma proposta para ele, o Botafogo recebeu uma proposta de um grupo estrangeiro, parece que está quase fechando. E o John Textor fez outra proposta, como se ele fosse um outro grupo e como se ninguém conhecesse ele. Pô, confia em mim, pô. A minha proposta é melhor.
ferrou o clube tá não sei quanto, enfileirando, não sei quantos transfers bans e luta bravamente. O Botafogo é um time que luta bravamente. Tá dando seus jogadores e tá lutando bravamente o campeonato. Parabéns aí ao Botafogo. Então é isso, gente. O Vasco demitiu o Renato Gaúcho, demitiu tarde, porque já temos. Quanto tempo aí que a gente já está de férias aí do Campeonato Brasileiro? Isso aí era para ter demitido já no início desse recesso, para já encontrar com uma mínima, com calma, né? Se é que pode falar, um outro treinador e para poder já começar os treinamentos e tentar ver se consegue botar o time em posições melhores, né? Era legal ver os times do Rio de Janeiro em posições bacanas no Campeonato Brasileiro, né? Faz muito tempo que eu não vejo os quatro grandes do Rio e talvez algum dia ter mais um do Rio, né? O Volta Redonda que tentou aí na Série B, mas não conseguiu e na série C ainda é difícil para ele. Infelizmente, não sei quando é que a gente vai ter o prazer de ver uma portuguesinha da ilha na Série A, um América, o Grande América, ou o Bangu, ou então um time aí mais que o pessoal de hoje em dia não acompanha, mas antigamente o Campo Grande, né, até o Madureira, né? Enfim, vamos ver o que acontece aí com os times pós-Copa. A gente torce aí por todos os cariocas, por todos os brasileiros, né? Que façam um grande campeonato brasileiro, uma grande Libertadores. E é isso aí, gente. Até o próximo comentário. Valeu!